Olá amigos, eu sou o Diego Silveira e hoje eu gostaria de falar a vocês sobre a importância, tá certo, da formação, tá, da pesquisa e do estudo de um mangaka. Olha só, eu tenho muitos estudantes, né, muitos alunos lá no meu curso de desenho, tá certo, que amam o estilo mangá, que tem um apreço muito especial por esse macro estilo dos mangás, né? Essa estética, tá certo? Oriunda lá do Japão, né? Olha só, pessoal, o detalhe é o seguinte: muitos desses alunos, tá bom? Querem desenhar mangás, mas não querem estudar temas, tá certo? Que os próprios mangakas consideram imprescindíveis. O que muitos desses alunos não sabem é que a grande maioria dos mangakas profissionais, os desenhistas de mangá, tá bom, e de anime, a grande maioria dos profissionais, tá certo, não aprendeu a desenhar única e exclusivamente copiando outros mangás. Essa é apenas uma das formas de aprendizado desses autores, desses criadores, desses desenhistas, tá bom? A maioria dos profissionais, gente, precisou sim estudar temas que estão além dos mangás, tá bom? A anatomia, por exemplo, vista na maior parte dos quadrinhos japoneses e dos animes é uma anatomia estilizada, tá bom? Uma anatomia estilizada, o que quer dizer que para chegar àquele resultado, tá certo? Os mangakas precisaram estudar uma anatomia um pouco mais próxima do real, para estilizar bem, para cartoonizar bem, tá certo? Para deformar o desenho, deformar entre aspas, né? O desenho de uma maneira interessante, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira crível. É importante ter um modelo um pouco mais realista, tá certo? Firmemente calcado em nossas memórias, tá certo? Em nossa consciência, tá bom? Entendem o que eu quero dizer? Então, gente, estudar temas como anatomia, perspectiva, composição, luz e sombra, temas clássicos do desenho, tá certo? É importantíssimo também para esses autores, certo? Não duvidem. Não bastasse isso, pessoal, eu preciso enfatizar, tá? Eu preciso enfatizar que um desenhista de mangá profissional, um mangaka profissional, a maioria deles, né? Não posso falar por todos, mas eu acredito que a grande maioria deles, pelo que eu conheço do mercado e da história desse povo, eles têm uma formação, tá certo? Que extrapola, tá certo? Não só os mangás, como também as artes visuais do modo geral. Então, eles estudam, gente, não só anatomia, perspectiva, luz e sombra, eles têm um conhecimento de arte, gente, boa parte deles, eles precisam estudar arte de maneira a se tornarem mais criativos, tá bom? De maneira a lidar melhor com o próprio meio, com a própria mídia, com a própria linguagem, né? Entendem? Então essas pessoas têm sim, gente, uma bagagem cultural, um repertório que extrapola os mangás e as artes visuais. Se nos atermos apenas, né, se nos ativermos apenas às artes visuais, nós com certeza iremos concluir que muitos deles têm conhecimento de pintura, né, pintura clássica, tá bom? De escultura. Muitos são artistas completos. Mais uma vez, isso vale para todos? Não, para todos não. Porém, para muitos dos profissionais do meio, tá bom? Nem só de mangás vive o mangaka. Compreendem? Compreendem o que eu quero dizer? Acreditem, gente. Sem falar que a pesquisa, o hábito da pesquisa de fotos, tá bom? De referências visuais variadas, acompanha o trabalho desses profissionais rotineiramente. Rotineiramente eles precisam descobrir como desenhar determinados objetos. E para isso eles recorrem, se não aos próprios objetos, a referências fotográficas, a referências ilustradas que não necessariamente dizem respeito a outros mangás. Então o repertório dessas pessoas, o referencial, tá bom? O referencial dessas pessoas vai muito, muito além do que nós vemos vemos nos mangás, mesmo nos mangás mais realistas. Tá bom? É importante, senhores, pesquisar, é importante respeitar
as bases acadêmicas, tá certo? A formação acadêmica, tá bom? É importante respeitar uma formação, um repertório cultural que extrapola as artes visuais, tá certo? Quanto mais conhecimento você tiver, conhecimento de mundo mesmo, conhecimento amplo, quanto mais ampla for a sua bagagem cultural, melhor para você em termos criativos, em termos de compreensão de diferentes fenômenos, inclusive em termos de compreensão do processo do desenho. De alguma forma, esse conhecimento mais vasto vai lhe servir, vai lhe auxiliar na sua trajetória como desenhista. Estamos nos entendendo até aqui? Você discorda de mim? Você acha que eu estou falando bobagem? Você pode sim discordar de mim, registrar a sua discordância aí na aula de comentários, por que não? Sinta-se convidado, desde já, comentar o vídeo e colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, né, a sua avaliação. Você concorda com o que eu estou dizendo? Você acha que é bobagem? Coloque aí. De preferência, né, gente? Com boa educação, né? Preferência, né? Como um gentleman, certo? Como um cavaleiro, tá bom? Não um cavaleiro do zodíaco, não.